Salve, fiel! Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos falar hoje do inesquecível presidente André Sanches. André Sanches é inesquecível. André Sanches, ele é único, inagualável, né? Ímpar na história do Corinthians. É realmente um presidente inesquecível, né? Eu espero que todos tenham em sua memória as gestões de Andrés Navarro Sanches. E nós vamos aqui prestar nossa homenagem de uma forma inesquecível ao presidente Andrés Navarro Sanches. É isso aí. Andrés, você é inesquecível para a torcida do Corinthians. Realmente você é. Mas antes, claro, né? Vamos falar aí. O Corinthians venceu o jogo treino, hein? E até quando o Fausto Vera no banco? Bom, que golaço, hein, Vera? Vamos falar do Fala Timão. Tá aqui, ó. O Fala Timão vai passar rapidinho aqui na tela para vocês. Você já tem o seu Fala Timão? Não? Peça já o seu. Vai ter um link aí. É só clicar, pedir. Vai chegar na sua casa e olhem, é top. Eu tô usando o Fala Timão, vou falar para vocês. Sinal é ótimo, telefonia é muito boa, internet rápida. E o Fala Timão pensa muito no cliente, no corintiano, e leva você a condição de você usar aquilo que realmente você pagou para usar. Por quê? Vou mostrar agora aqui, vou passar um vídeo rapidinho do Fala Timão e depois vamos vir com as informações. Legal? É rapidinho. Fala Timão. Salve, salve, fiel! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da Fala Timão? Não? Vem comigo então. É o seguinte, a Fala Timão é uma telefonia móvel. É isso mesmo, um chip para o seu celular totalmente corintiano. Quando você colocar o celular, está escrito Corinthians na barra da sua sinal de antena, né? E o Fala Timão vem com esse chip top que você poderá curtir muito. E um detalhe, hein? Quando você usar a internet, sabe aquela. Você tem lá vamos supor, 30 gigas no mês, tá ok? E você não utiliza esses 30 gigas, não há problema. Você usou 25 no mês, sobrou 5. Na sua próxima recarga, esses 5 gigas vêm para o próximo mês. Então, você sempre terá direito a usar aquilo por aquilo que você pagou. Tem sinal em qualquer lugar, inclusive na arena, para mandar seus réus, mandar seus stories. Aproveita, o Fala Timão é uma telefonia feita para mim, para você, para nós corintianos. Eu estou usando, tá top. Olha o chip aí, aproveita. Link na descrição do vídeo, é só clicar, pedir o seu. Olha, nós colocamos 100 primeiros chips. Mas eu bati um papo com o pessoal da Fala Timão, eles me deram mais 100, para que você tenha o seu chip gratuitamente, apenas precisando fazer a primeira recarga, que pode ser de 25, 35, 45 ou 75 reais. Pode fazer portabilidade, manter seu número, não há problema nenhum. Vem comigo, vamos juntos. Fala Timão e salve o Corinthians. Tamo junto, fiel. Forte abraço, valeu! Isso aí, peça já o seu link na descrição do vídeo, tá ok? E você não paga pelo chip, só a entrega, custa em São Paulo em torno de 5 a 6,50, é baratinho. E vai chegar na sua casa e não vai estar escrito nenhum tipo de telefonia, vai estar escrito Corinthians, olha que top. Peça já o seu. Bom, Corinthians venceu hoje, né, o jogo treino, por 2-1 o Curitiba, e um golaço, repito, um golaço do Fausto Vera. A pergunta que eu faço é o seguinte: até quando o Fausto Vera será reserva no Corinthians? Até o dia que o Corinthians é um treinador, provavelmente, não uma diretoria competente no futebol, e entender um pouco de bola. Pelo menos saber, né, quantos lados é uma bola. Enquanto isso, vamos sofrendo, né? E outro gol foi do Bruno Mendes. É isso, gente. Infelizmente, né? Infelizmente, nós temos que suportar, engolir cada dia mais a, a incapacidade das pessoas que estão à frente do Corinthians. Parece que enquanto o Corinthians não passar uma vergonha que vai ficar marcado para o resto da história, eles não vão tomar atitudes. Infelizmente é isso. E o Sub-20 do Corinthians jogou com o time reserva hoje, né? E pelo Brasileirão Sub-20.
e venceu o Cuiabá por 2-1, tá? Olha aí que legal, sub-20. Muita gente fala que não tem ninguém, né? Tá indo aí, ó. Os gols foram marcados hoje pelo Pedrinho e pelo Juninho. O Juninho tem 16 anos só, né? Vale lembrar. Quando ele jogou com boa parte do time reserva, e é legal, cara. É legal isso aí, o Corinthians mesclando alguns jogadores com idade bem menor, né? Do que a categoria. O Juninho tem 16 anos, né? E nós estamos vendo aí um Corinthians mais forte. Bom, aliás, que não foi bem o reserva, né? Tem muita gente aqui que é titular. Mas vamos lá, o Corinthians jogou com Cauê, Léo Maná, João Pedro, Gustavo Henrique e o Vitor Meyer pelo lado esquerdo, Gabriel Moscado e Riano como volantes, Breno Bridon, Pedrinho, Igor e o Felipe Augusto. E aí os gols, acho que foram marcados pelo reserva Juninho, né? Então o Corinthians não foi assim bem um reserva, né? O Corinthians jogou aí com boa parte do time titular e com o decorrer do jogo ele foi colocando o time reserva em campo, né? E é isso aí, o Corinthians vem bem no Brasileirão Sub-20. Eu espero que isso sirva, né, para que quem estiver à frente do do time de cima, possa jogar, né? Possa olhar e falar, pô, vou aproveitar a molecada, né? O Corinthians no segundo tempo teve algumas substituições, né? O Vitor Meyer saiu, entrou o João Vinícius, que veio do futebol gaúcho. E depois, com o tempo, no segundo tempo, o Danilo fez mais algumas trocas. Ele tirou o Igor e o Felipe Augusto, que são tidos como reservas no time do Corinthians. E entrou Wesley e Arthur Souza, tá? No final, depois ele fez mais algumas alterações. Ele testou não só o Léo Maná, até que inclusive acertou a trave. E assim o Corinthians foi buscar a sua vitória, tá? Corinthians, como disse, ele iniciou com Cauê, Léo Maná, João Pedro, Gustavo Henrique, Vitor Meyer e Gabriel Mascardo, Rian, depois entrou o Juninho, que tem 16 anos, esse menino, Beno Bredon, Pedrinho, depois entrou o Thomas Agustin, o Igor, depois entrou o Arthur Souza, Felipe Augusto, depois entrou o Wesley. Legal? É isso aí. Sub-20, tá bem também no campeonato, tá bonito na foto e segue em frente. Agora vamos falar do o inesquecível André Sanches, né? Vamos falar do André Sanches. Bom, Andrés, para muitos, é o maior presidente da história do Corinthians, eu também acho. Pelo menos em relação a dívidas, ele é o maior, né? Ninguém supera Andrés Navarro Sanches no quesito débito. Tô para ver alguém superar Andrés. Andrés, isso é inesquecível, cara. E o Corinthians gastou milhões e milhões, isso eu vou falar valores da época e alguns valores aqui que tem que ser atualizados, né? Por exemplo, o Corinthians gastou, na época, 5 milhões de euros com o Luan. Na época, na cotação de 3 anos atrás, o Luan custou 22 milhões e 700 mil reais. Porém, o Corinthians ainda não satisfeito, né, Andrés? Perdoou a dívida que o Grêmio tinha com o Corinthians, o Juninho Capixaba, de 5 milhões e meio. O Corinthians vendeu o Capixaba para o Grêmio pagar em 12 parcelas, gente. É coisa de louco. Como o Grêmio só havia pago uma, então 22,5 com 5, 22,700 com 5,5, ele vai para 28,200. Fora salários, tá? O Arauz chegou por 17 milhões, 4 milhões de dólares na época. E o Corinthians repassou 50% do Arauz por 1 milhão de dólares para o futebol mexicano. E naquela época ele foi participar do torneio sul-americano sub-20 pela seleção chilena. O Corinthians teve uma proposta de 3 milhões e meio de euros para vender, que ficaria a mesma coisa, daria um empate ali dos valores. E não venderam, né, Andrés? Mas você tá bem para Andrés, cara, você realmente é inesquecível para Fiel. Não tem como falar. Você realmente é o maior presidente. Olha só, os seus números são fantásticos. O Ramiro, que falaram que não tinha custo quando chegou, foi 19 milhões e 800 que o Corinthians deve. Ele está em débito ainda com o agente do Ramiro. O Bruno Mendes custou 13 milhões e meio, né? Tá marcado 13 aqui na lista, foi 13,5 na época. Foi 3 milhões e meio de dólares. Mas o Bruno Mendes é um jogador que, sim, aproveitável.
Cantígio, o Corinthians gastou 12 milhões e 200 mil no Cantígio, nunca conseguiu vender o Cantígio. Bom, agora começa a as negociações com carimbo e assinatura do Andrés Navarro Sanches. Carimba, Andrés! Carimba essa aí, Andrés. Sornossa, 10 milhões. Eu gostava do futebol do Sornossa no Fluminense. A questão não é a compra, é a forma que o jogador sai. Ele não consegue se desfazer do jogador, no final o jogador sai de graça, começa a ser emprestado de graça, de graça. Aí o Roberto de Andrade põe no peito, rola e faz o gol, liberando o jogador para ficar com 50%. Sabe quanto o Del Valle pagou pelo Sornossa? Nada. Matheus Vital, 8 milhões. Acho que o Vital, se não me engano, ele veio na gestão do Roberto, tá? Eu acho que o Vital veio na gestão do Roberto. Tá na lista como do Andrés, mas ele veio na gestão do Roberto. Ele veio em 17 pro Corinthians. O Matheus, o Corinthians comprou em 17. Então, na verdade, o Matheus Vital não tá na lista do Andrés, tá? Vamos dar César o que é César. Esse jogador aqui, quem comprou foi o Roberto de Andrade. Foi em 17 que o Corinthians comprou ele. Ele participa do Paulista de 2018, inclusive. E o próprio Roberto de Andrade faz o favor de vender ele dando metade do valor dele para o Cruzeiro, né? Na faixa. E o Corinthians deixou de vender ele por 8 milhões de euros na época. Parabéns, Roberto de Andrade. Você é sensacional. Você é outro, você tinha que estar aqui, ó. Inesquecível, né? E aquele que você sempre lembrará, né? Inesquecível e se lembrará, tinha que ser a dupla sertaneja. Richard. O Richard custou quase 10 milhões. Colocaram 7,7 aqui, mas foi quase 10 milhões, tá? E também saiu de graça do Corinthians pro Ceará. O Corinthians deixou 50% do Ceará e ficou 30%, 35% pro Corinthians. O Corinthians é o clube que compra o jogador e fica com a menor parte dos direitos federativos do atleta. É uma benção, né, gente? Matheus Jesus, 7 milhões e 800 na cotação, já está em 10 milhões, o Corinthians comprou ele por 1,5 milhão de euros. Teve que pagar lá os juros para o time de Portugal, assim como o Danilo Avelar. Na época foi comprado por 6,5, mas saiu 10 milhões no final, que o Corinthians atrasou os pagamentos ao Torino, tá ok? Julinho Capixaba, 6 milhões, já explicamos que não é só 6 milhões, que aqui isso foi em dinheiro. O Corinthians pagou 4 milhões em dinheiro, deu o Douglas, que era o goleiro, por 3 milhões, né? E depois assumiu um ano de salário do Guilherme, meia que veio da Turquia, que tinha jogado no Atlético Mineiro, e ele ganhava 400 mil no Corinthians na época. O Corinthians pagou 5 milhões de salários durante um ano. Então, 5 e 4, pode colocar 4 e 5, 9, com mais 3, 12, na verdade. Né? Eu só coloco o que entrou em dinheiro aqui. Mas podia colocar o dinheiro mais o que foi feito, né? E saiu para o Grêmio por 5,5, que no final o Corinthians não recebeu nada, porque entrou na negociação do Luan. Parabéns. Douglas, volante, veio do Fluminense, pagou 4,600. Esse aqui ainda deu um lucrinho, que eles vendeu por quase 6 milhões na época. O Gemerson é a famosa contratação eleitoral. Sabe aquela contratação para ganhar eleição? Foi o Gemerson. Corinthians traz ele em outubro, junto com o Fábio Santos e o estupendo Jonathan Cafu. E só que ele tinha mais alguns meses de contrato com o futebol francês, já podia sair de graça. Para liberar o jogador, o Corinthians pagou 4 milhões e meio de reais, fez um contrato curto com o jogador, que o jogador ficou 8, 9 meses aqui no Corinthians. Não se preocupar em fazer deixar uma opção automática de renovação. O cara chega aqui fora de forma, pegou Covid, fez tudo. Quando ele foi jogar, já estava no final do contrato, né? E aí, o atleta, ele foi liberado, porque não houve renovação. Ele chegou a pedir 1 milhão por mês para jogar no Corinthians. André Luiz, o atacante, que esse nós já explicamos, 3 milhões e meio de reais, gente. 3 milhões e meio. O André Luiz foi sendo emprestado, e no final, ele acabou sendo cedido, né, por empréstimo ao Cuiabá. Quando acabou o empréstimo, ele, no dia 1º de janeiro, ele assinou um contrato definitivo com o Cuiabá. E você acredita que no dia 1º ele assina um contrato com o Cuiabá? E no dia 23 de janeiro desse ano agora, o Cuiabá vende o jogador? Gente, o Cuiabá vendeu o André Luiz. O Corinthians não conseguiu vender, o Cuiabá conseguiu, tá? Matheus, o Sid Clay, que é o famoso Sid Bacon, né?
O Corinthians pagou 2.700.000 reais para o empréstimo do jogador. Para ficar com 10% do atleta, alguma coisa assim do futebol ucraniano. Matheus Davó poderia ter vindo de graça para a base do Corinthians. O Corinthians vai lá, o Fernando Garcia compra o jogador por 800 mil, 100%, não chegou nem 800. Ele pagou uma dívida do Guarani. Repassa ao Corinthians por 2,5 milhões, 70% do jogador, tá? Matheus Davó, que hoje está no Cruzeiro e foi repassado, sabe-se quando lá vai receber do Cruzeiro. O Everaldo, que também saiu de graça para o América Mineiro, custou 2,5 milhões. O Marlon, 1 milhão, e ele tentou ganhar 1,2 milhões aí na justiça, não conseguiu. E o Matheus Matias está marcado 500 mil, só que ele foi 800, tá? Tem o Thiaguinho, que não entrou aqui, que custou 800 mil, né? Tem muito jogador que não entrou nessa. Isso aqui é uma pequena lista, tá? O Corinthians contratou 45 jogadores na gestão do Andrés. Aqui não tem 45, claro, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu só falei de 18. São 45 jogadores ao todo. Nesses aqui, só aqui, na brincadeira, o Corinthians gastou 154 milhões de reais. Porque teve jogadores que chegou como os dois do Atlético Mineiro, o Casares e o... Gente, deu branco. Vamos pegar só o Casares, daqui a pouco eu lembro do outro. E... Eu esqueci o nome do cara, gente, desculpa. E o Corinthians veio de graça, né? Não, você só paga salário, está emprestado, aquela coisa toda. Bom, o Corinthians gastou 154 milhões de reais em contratações, sem atualização de valores, sem a inclusão de jogadores que foi feito o negócio, tá? E o Andrés só conseguiu recuperar 26 milhões de reais. O Andrés, ele deixou... Aí você coloca 154 menos 26, são 134. Ele deixou só aqui, ele gastou 128 milhões negativos. Só aqui. Mas o Andrés, gente, ele tem outra questão que tem que ser lembrada. Ele ainda aumentou a dívida do clube na gestão 19 em 195 milhões e 600 mil. E em 2020 ele vende o Pedrinho. O Corinthians recebe à vista dos portugueses 20 milhões de euros. Depois o negócio não era mais à vista, era para ser pago em março, não foi. E já virou uma outra história, caiu para 18 milhões para receber em 4 anos de euros. Além dos caras não pagar à vista, eles pagam 10% a menos e ainda pagam 4 anos. É uma benção, né? E só não foi pior o rombo de 2020, porque o Corinthians vendeu o Pedrinho, que aliviou as contas no balanço, né? E vendeu o Carlos Augusto, lateral esquerdo, por 26 milhões e meio para o Monza da Itália. Se não, você pode colocar aí mais 200 milhões nessa brincadeira, e o Corinthians teria ultrapassado 2020 em 300 milhões negativos. Ele poderia ter alcançado a marca de $500 milhão negativo em 2 anos. Então, o nosso querido presidente, ele tem que ser inesquecível, Andrés. Você é inesquecível, porque você realmente... não sei por que as pessoas pegam no pé do Andrés, cara. Sabe? Deveriam, enaltecer o presidente do Corinthians, porque, cara, ele é um presidente que tem uma consciência social sensacional. Eu acho o Andrés tem uma consciência social estupenda, né? Eu acho que o presidente do Corinthians, realmente, eu não sei porque as pessoas pegam no pé dele. Realmente eu não sei por quê. Porque eu acho isso um absurdo. Acho mesmo. Sabe? Eu acho um absurdo as pessoas pegarem no pé do Andrés. E aí a gente tem que, né? Tem que ter um pouco de calma. Mas vale a pena lembrar que o nosso ex-presidente ainda soltou a pérola que, o cara tem o direito de roubar sim, o cara é pobre, ele vai lá e rouba um celular, fazer o quê? Ele tá precisando de dinheiro, ele vai lá e rouba o celular, o que tem? Ele tem direito de roubar sim. Gente, realmente é para ficar quieto, né? Então, assim, o presidente do Corinthians, ex-presidente, é inesquecível pelas suas pérolas. Andrés, e ainda quando você fala, Andrés, que tudo cai em cima do seu peito, que você tá cansado disso, que, para com isso, não dá mais.
tudo no meu peito, tudo no meu peito. Você podia fazer o seguinte, Andressa, esquecer o Corinthians, cara, é sério. Assim, ninguém vai ficar só na sua cabeça reclamando, entendeu? Como você mesmo disse, pô, tudo no seu peito, né? Tudo que só você, eu realmente acho isso um absurdo. E eu acho que a melhor forma de você resolver isso, Andressa, é deixando o Corinthians de lado. Sabe o que você tem que fazer, Andressa? Vou te falar. Eu acho que você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar e fazer o seguinte, Andressa. Deixa outras pessoas tomarem conta do Corinthians. Faz igual você falou. Se alguém vier te procurar, pedir ajuda, aí você fala, cara. Aí você tem que falar mesmo, sabe? Se ninguém te pedir ajuda, é porque você não. Como você, já que não me querem lá, é isso. A torcida não te quer no Corinthians. A torcida, a grande massa da Fiel, não te quer lá. Isso é fato. Isso é uma coisa que é verdadeira, Andrés. Né? E aqui, quando você fala com o Marcos Braz, do Rio de Janeiro, né? E aí você foi irônico com o Vitor Pereira, eu acho que você tem que se preocupar com outras coisas, viu, Andrés? Eu acho que tem muito mais que se preocupar. Então, fica aqui. Você, Andrés, é inesquecível. E esse aqui, a Fiel, sempre se lembrará como também a incompetência em pessoa. Então, vocês deveriam ser a dupla sertaneja. Andrés, inesquecível, e Roberto de Andrade, nunca se esqueceremos, né? Vamos se lembrar e inesquecível, dupla sertaneja. Porque realmente, vocês dois são os maiores protagonistas da dívida do Corinthians, né? São os maiores protagonistas dos débitos que o Corinthians tem, da situação financeira que o Corinthians se encontra, o senhor Andrés, né? E ele ainda fala em ser candidato em 2026. Realmente, eu gostaria de saber até que ponto as pessoas pensam no Corinthians, né? Você e esse senhor são os dois maiores responsáveis por tudo que o Corinthians está passando hoje. Por não ter dinheiro, por estar inventando técnicos, porque o Roberto inventou um técnico chamado Silvinho. E é isso. Andrés, fica aqui nossa homenagem. Muito obrigado pelos mais 300, quase 400 milhões de dívidas que você acumulou no seu último mandato. Muito obrigado de levar a dívida do Corinthians em 500, na época era 597 milhões e para praticamente 1 bilhão de reais. Nós queremos agradecer a você. Muito obrigado mesmo, sabe? E obrigado por, como você mesmo falou, que a conta um dia chegaria. Para os outros, você só esqueceu de nos incluir nessa. E você, Roberto de Andrade, você fez a maior contratação da sua história ao pedir demissão. Não volte mais. Não tem essa cara de madeira. Essa é a nossa homenagem aos ex-presidentes, né? E vai, Corinthians. Valeu. Deixe seu comentário aí embaixo.